Controle motor. E aí até para quebrar uma crença aí, que a gente, vamos fortalecer para dar estabilidade, controle motor. Tem um áudio de fundo, uma música de fundo, e ele está dançando de acordo com as batidas dessa música, tá? Mas só para reproduzir isso. Mas ó, vamos lá. Essa pessoa, ela é forte? Não, não é um sinônimo de força. Pode ser que ele tenha uma certa força ali, né? A gente não sabe quanto que esse cara consegue levantar no stiff. Essa pessoa é móvel? É porque essa modalidade a gente sabe que eles costumam ser bem móveis, né? Apesar que eu tenho exemplos de que nem sempre. Por exemplo, o B-Boy Pelezinho, que ele foi uma referência, ele é inclusive patrocinado da Red Bull. Os ombros dele são muito travados e o cara é B-Boy. É que esse cara, ele tem... Esse estilo de dança é diferente dos B-Boys, né? Os B-Boys precisam de mais mobilidade do que esse estilo e ele é travado. Mas beleza, ele usa maneira de aparecer de outra forma, de performar de outra forma, tá? O que esse cara faz melhor do que ninguém? Cara, esse cara sabe controlar o corpo dele. Não tem a ver com ser forte, móvel, tem a ver com capacidade neural. O cérebro dele, ele processa a tarefa de uma forma que ele contrai aquele oblíquo, aquelas fibras do oblíquo, num determinado momento, que depois interliga com o quadrado lombar. O cara controla as musculaturas de uma maneira muito boa. Tá? Então, pensa que controle motor não tem a ver com vou fortalecer a pessoa. Exemplo aqui, ó, desse artigo científico. O que esse grupo de estudo fez? Ele catou alguns jogadores de futebol profissional, catou alguns nadadores e alguns jogadores de futebol amador. Na verdade, 2 de cada, tá? E pegaram também o Neymar. E aí, o que eles falaram? O controle motor, ele não tem a ver com muito processamento cerebral, não tem a ver com otimizar o processamento cerebral, com usar menos processamento. É que nem o celular hoje, a gente tem uma grande capacidade de realizar tarefas com mínimo de processamento, por isso que a gente consegue fazer com que as baterias durem mais tempo, tudo e tal, mesmo processando mais, né? Quer dizer, a bateria dura o mesmo tanto, mas a gente processa muito mais. Isso significa que essa informação é tão mais ótima que a capacidade de realizar a tarefa se torna mais fácil. E aí o que ele fez? Eles botaram essa pessoa para fazer um movimento do tornozelo, fizeram uma avaliação tridimensional desse movimento do tornozelo e falaram, ó, a gente vai botar vocês para fazer e todo mundo tem que executar o mesmo movimento. E botaram uma ressonância magnética funcional lá na cabeça dele para ver quais áreas do cérebro processavam. O que esse estudo mostrou? Que o jogador de futebol amador, ele acendeu mais áreas de cérebro do que comparado aos nadadores. Vale reforçar que o nadador tem uma demanda de tornozelo muito menor. Tem demanda de tornozelo, mas é uma demanda de tornozelo simples, né, do ponto de vista neural, do que o jogador de futebol. Os jogadores de futebol profissional, eles acenderam menos áreas do cérebro do que os nadadores e do que o jogador de futebol amador. E o Neymar acendeu esses 2 pontinhos aqui. Então, controle motor tem a ver com essa capacidade que a gente tem de controlar o movimento, chegar a uma biomecânica de maneira simples. Sabe quando você bota a pessoa para fazer o afundo lá? E a pessoa fica aqui assim? E aí você começa a conversar com ela, ela não te responde? Aí por quê? Porque o cérebro dela está todo, deve estar todas as áreas do cérebro acesas aqui. Então ela está aqui, ó. E aí ela fala, não, deixa ela fazer, na hora que ela acabar eu pergunto de novo para ela. E aí à medida que ela vai fazendo isso, o cérebro, aí ela já consegue manter, já uma qualidade um pouco melhor. Tá? Aí até que vai chegar uma hora com ela tá lá com 20 quilos de cada lado. E aí, André, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, cara. Ontem eu saí com a minha esposa, que não sei o quê. Por quê? Porque ela já domina o movimento. Então pensa que às vezes a gente tem que cuidar da biomecânica e tem que olhar esse aspecto. Porque você vai passar um agachamento unipodal lá, a pessoa está aqui, ó, mas ela não tem problema de mobilidade, ela não tem problema de força,
ela tem muitas vezes um problema de conexão neural, de processamento de atividade neural ali. E às vezes, se você quiser corrigir a biomecânica, você tem que avaliar isso também. Então, tudo que é base mais estreita, tudo que é base unipodal, tudo que é salto unipodal, às vezes eu tenho que olhar esses parâmetros também. Então, por exemplo, vou botar a pessoa para fazer um agachamento. A pessoa agacha assim, ó, unipodal. Ou chega aqui no final, caiu. Aí na hora de levantar, não levanta de maneira controlada. Qual é a chance dessa pessoa, de repente, fazer um salto no vôlei e aterrissar aqui numa perna só e se machucar? Se eu quero preservar esse joelho, essa pessoa que agachou assim, ela vai ter uma chance muito maior de se machucar. Então, às vezes, eu tenho que olhar isso para preservar uma boa biomecânica. Eu estou treinando aqui, estou ficando até ofegante. Tá? Então, controle motor, vale reforçar que controle motor é diferente de propriocepção, tá? Pensa, sei lá, tem um ligamento lá embaixo. Ligamento, músculo, qualquer estrutura lá embaixo que está enviando uma resposta. Tá? Então, pensa que fiz um movimento de inversão com o pé aqui, estirei o ligamento lateral do meu tornozelo. Essa informação vai ser enviada para o meu cérebro, vai lá para a região somatosensorial, tá? E quando a gente fala de propriocepção, eu estou falando da entrada da informação. Tá? Propriocepção, então, não se do ponto de vista de técnico, não se treina a propriocepção, se treina controle motor, coordenação, tá? Então, a propriocepção é a aferência, né? Quando a gente pensa em controle motor, isso é importante. Mas o controle motor, ele depende da resposta que é enviada, quando ela vai para a área pré-frontal aqui, no córtex pré-motor, na região pré-motora, vai, processa com os núcleos ali, e depois manda a resposta para o músculo. Opa! Então, o controle motor envolve tudo isso. Vamos colocar o ligamento aqui do outro lado, tá? O ligamento aqui, ele mandando para cá. A propriocepção, ela tem a ver com a leitura. Então, é essa parte de cá. O controle motor envolve tudo isso. Acho que eu tô... E aí, vamos lá. Pensando em controle motor. Eu tenho basicamente 3 sistemas ali, né? O sistema ocular, vestibular e o proprioceptivo. E existe uma coisa que a gente chama de ponderação sensorial, né? Então, por exemplo, se eu tô... Ele vai usar 2 sistemas de acordo com as demandas, né? Se eu estou aqui para fazer esse agachamento, eu estou reforçando isso porque às vezes a gente ignora isso para manter boas biomecânicas nos movimentos, tá? Esse cara vai fazer esse movimento aqui, o meu cérebro está usando informações do meu cérebro, do meu olho, do meu labirinto para pensar aceleração e desaceleração e das estruturas, tá? Então, às vezes, essa pessoa não consegue fazer, às vezes vale o diagnóstico para você tentar entender quem que você precisa trabalhar, se é uma questão proprioceptiva mesmo. Na questão proprioceptiva, eu tenho que trabalhar com o pé no chão. Por quê? Com o pé no chão, e aí eu posso até fechar o olho. Então, ó, vamos agachar com o olho fechado? Porque aí é uma solicitação da informação proprioceptiva, tudo input aqui, tá? Tudo isso daqui está subindo lá para o cérebro. E aí, se você fechar o olho, você está hiper solicitando da informação proprioceptiva e da informação labiríntica. Se você pedir para a pessoa movimentar a cabeça, você está bagunçando a entrada vestibular, está diminuindo o input vestibular e está hiper solicitando de olho e de parte proprioceptiva. Tá? Então, às vezes é interessante para você trabalhar isso, brincar com o olho da pessoa, brincar com movimentos de mudanças de direção, de foco, né? Eu não posso olhar no chão, eu tenho que focar na bolinha lá do cara. Então, eu estou brincando com o olhar dessa pessoa para estimular a parte proprioceptiva. Então, plataforma instável, ela realmente não trabalha a propriocepção, ela diminui o input, né? Porque o que é a diferença da plataforma instável?
Se eu faço assim com o meu pé, no chão firme, eu sei que o meu corpo está vindo para cá. Tá? Então, como o meu olho está vendo que o chão é plano, então ele sabe dizer, né, para o meu inconsciente lá de que o meu corpo está vindo para cá. Na plataforma instável, eu posso fazer isso e está caindo para cá. Então, minha propriocepção não é uma coisa confiável, né, na plataforma instável. Aí o meu cérebro vai usar mais do vestibular e do ocular. Em contrapartida, a plataforma instável ela trabalha essa endurance, né, da musculatura para estabilização póstero-lateral. Látero-lateral. Então ela vai dar uma hipertrofiada nessa musculatura fibular. Então, dependendo de o quão instável é esse joelho, a plataforma instável tem a sua contribuição, não porque ela melhora o equilíbrio, não porque ela melhora essa leitura da resposta proprioceptiva, mas porque ela dá uma hipertrofiada nessa musculatura. Fechou?